Vamos a Brasília, porque dizem que os parlamentares vão dar uma acelerada nos trabalhos, já que tem eleições e ninguém é de ferro, né? Eleições municipais. João Pedro Melo explica. Fala, João Pedro. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está de olho aqui na capital do país numa semana de esforço concentrado do Congresso Nacional, principalmente diante, das campanhas eleitorais para o mês de outubro. Os senadores, então, devem acelerar as votações de alguns projetos ao longo dessa semana. Entre as pautas prioritárias, a gente tem um projeto de lei que trata sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse hoje que o texto está maduro e que as últimas conversas devem ser feitas ao longo dessa semana. Outro assunto que deve ser discutido é a retirada da urgência constitucional do projeto de lei que trata da regulamentação da reforma tributária. Por quê? Esse texto tem que ser votado até o dia 22 de setembro para não travar a pauta. Esse é o tempo considerado curto pelos parlamentares diante da importância e da complexidade, obviamente, desse assunto. Ao longo dessa semana também está prevista a votação da reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia e também da PEC que perdoa juros e multas de sanções aplicadas a partidos políticos que descumpriram as cotas raciais nas últimas eleições. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, afirmou que vai se empenhar para que a votação no plenário ocorra também nessa semana, logo depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não há dados oficiais sobre esse perdão, tanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até mesmo do Congresso, mas o movimento Transparência Partidária estima que o montante de perdão pode chegar aos 23 milhões de reais. Boa, João Pedro. Semana com essa perspectiva, de votações, regulação de reforma tributária, pacote de segurança, entre outras pautas que vão até se Chiquinho Brazão vai ser caçado ou não, viu, Zaidan? Muito difícil imaginar qualquer coisa diferente, né, Ronald? Porque não há o menor cabimento. Além de tudo, é claro que você tem sempre uma certa precaução no Congresso Nacional com relação a cassações, porque o problema deles não é o caso em si, é o precedente, né? É isso que como move isso se reflete no futuro, né? Como é que vai acontecer, né? E comigo mesmo, eles pensam, né? Claro, o problema deles é o precedente, não é o caso em si. Não estão nem aí pro caso em si. O problema é o precedente. Mas imagino que a conclusão é meio óbvia, né? Agora, há muita coisa sendo tratada aí na Câmara e no Senado, na reta final da presidência do Pacheco no Senado, do Lira na Câmara. E, inclusive, eu estava vendo até o material que você compartilhou com a gente, Ronald. Você tem coisas assim em diversas direções, né? Desde mais uma parte da regulamentação da reforma tributária, que vai ficando cada vez pior. A reforma, e a gente sempre diz, ela substitui algo execrável, né? O sistema tributário brasileiro é execrável, é horrível, é injusto. Mas esse também será injusto. Ele melhora algumas coisas, desburocratiza algumas relações, não todas, e estabelece uma nova burocracia, que é exatamente isso que será tratado na Câmara agora especificamente, que é como vai ser distribuída a grana para estados e municípios. Você imagina as lutas que serão travadas em torno do tema, porque o governador, prefeito, ninguém quer saber de perder recurso e nem de ficar o tempo todo com o pires na mão, esperando a boa vontade da União. Então, mas vão criar aí uma espécie de distribuidora de grana, que obviamente terá de usar apenas critérios técnicos, né, estabelecidos rigorosamente em lei. Não pode haver critério político em distribuição de verba pública. E há até aquelas coisas que aparecem de repente, né, Ronald? Que é melhorar a situação das companhias aéreas, ou seja, reduzir a possibilidade de pagamento de indenização. Tem uns negócios que aparecem de encomenda, né? Você encomenda, né? E nesse momento, Zaidan, hein? Por uma dúvida. Plano de saúde, companhia aérea. Agora, claro, são todos amadores perto dos bancos, né?
É que os planos de saúde têm a boa prerrogativa de ter uma agência só para defendê-los, né? Não, você vê, veja, Ronald, veja que interessante. Eles estavam cancelando planos, milhares de planos, de maneira arbitrária, cruel. Nós citamos aqui o caso daquela moça, da Rita, né? Isso. Numa situação crítica, e de repente recebe um aviso por e-mail: estamos tão tristes, mas infelizmente vamos cortar o seu plano. E aí teve todo aquele barulho. Eles foram lá em Brasília, se reuniram com o Lira e suspenderam a decisão. E o Lira anunciou aquilo, quer dizer, como se fosse um favor, né? Ou seja, continua a critério dos caras, porque se eles suspenderam como um gesto de boa vontade, continua à disposição deles a possibilidade de retomar esses cortes arbitrários e cruéis, né? E só funciona com grita, né? É desse jeito. É na base da pressão. 4